Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Cara, ó, o Brandão, ele tá cometendo uma falha que no começo da carreira dele era correta. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Primeiro, vamos pensar aqui nessa pose de duplo bíceps de frente. Quem vence essa pose é Itinho. Pra mim é Akin. Pra mim, Marcelo Horse. Nessa pose de Duplo frente? bíceps de frente. Ah, pra mim também é o Horse. Segundo colocado, pra mim, Akin Williams. Você, Itinho. Pra mim, o Brandão. Pra você? Pra mim, o Brandão. Terceira, pra mim, Rafael Brandão. E Terceira todos pra mim. nós. E você fica Pra em mim? quarto pro Horse? Sim. Horse em quarto. Terceiro, Amir pro... Vou explicar o porquê a minha visão. No duplo bíceps de frente, existem alguns pontos que são muito importantes para o árbitro. Primeiro, o X. Segundo, a linha do atleta, a linha do físico do atleta. Terceiro, as suas inserções. Eu vejo braços muito poderosos do Horse, eu vejo uma perna absurda do Horse, eu vejo um X mais acentuado e uma estética muito boa. Eu vejo o Akin demonstrando muito mais músculos, só que com bíceps um pouco mais acidentados, bem assimétricos, uma linha de abdômen um pouco mais desfigurada, pernas incríveis, compatíveis com a perna do Horse, e inserções mais curtas, o dorsal dele muito mais encurtado. Se fosse falar de estética, o Rafa também estaria ali incrível. Sim. Mas a única coisa é que eu não vejo o X do Rafa na mesma proporção do X do Horse. Tanto que dá até a sensação do Horse ser maior do que o Rafa. E não é. O Rafa é maior do que ele. Por quê? Porque é um X mais acentuado. A tua visão, Itinho? Cara, ó, o Brandão, ele tá cometendo uma falha que no começo da carreira dele era correto. Posar com as pernas juntas. Porque o tronco dele não acompanhava a perna. Então ele criou isso de posar com as duas pernas juntas e trouxe isso de lá, só que o tronco dele hoje acompanha a perna e ele não precisava mais posar assim, ele deveria posar como Horse, né? O Akin posa o mais fechado tanto que o Horse quanto do que o Amir, porque a perna do Akin é bizarra de grande. Então o Akin já não pode abrir muito. Né? Então, assim, eu vejo a estética do Brandão muito boa, mas nessa pose eu vejo a muscularidade do Akin gigantesca e uma condição também muito boa. Do Horse, eu vejo que ele tem braços poderosos, porém não proporcionais. Se olha, a caixa do Horse é muito grande e o braço eu acho que ainda precisava de mais volume para alcançar isso junto com a perna. Aí o Amir, ele é um cara que tá mais dentro da proporção, porém a pose tá muito ruim, né? E tanto o Brandão, para mim, tanto o Brandão quanto o Akin são os dois melhores nessa pose. Se o Brandão abrisse as pernas para formar o X que você mesmo falou, para mim o Brandão levava, mas por enquanto eu acho que o Akin tá melhor aí. Professor? O que acontece é assim que o que vai acabar fazendo a pose de um ser melhor do que o outro é o conjunto dela, né? Então você, como o Karine falou, que da forma que o X do Horse parece que é maior do Rafa e dos outros concorrentes, é porque está mais em harmonia. Então, por isso eu gosto da pose dele e também acho que nessa pose, do jeito que ele faz, ele seria o melhor na pose. Ele precisa ganhar mais dorsal de frente, né, poder expandir mais esse dorsal para os lados e também ganhar um pouco de braço. Eu também concordo nisso que o Itinho falou. Mas quando eu olho para a parte inferior dele, ele tem a perna, os quadríceps mais desenvolvidos, o vasto lateral melhor dos três. E aí ele tem adutores que também permitem ele colocar a perna mais abertas e não ficar um buraco no meio, né, que nem o caso do Emir, né, que não tem perna ainda para a categoria. E ele só ganhou do Horse, na minha opinião, porque ele estava bem mais definido. Esse foi o fator que deu para ele o terceiro lugar. Detalhe, mestre. O Horse ganhou nas prévias. Nas prévias? Tá. Então, no final, então, não entendi. Para ver como é condicionamento. Então, exatamente. Então, entendeu?
O Emir melhorou também para a final, o Horst melhorou, mas ele estava menos definido nas prévias também, melhorou para o final, o Emir também melhorou, mas eu achei que ele perdeu ali nas costas por causa de detalhes, não de tamanho. Próxima pose, Maurício? E aí você também vê que o Akin, ele tem as pernas grandes, principalmente porque ele tem grandes adutores e grandes femorais, porque quando ele posa de lado, você vê que o femoral dele, como é grande, ele pode sentar um pouco mais e o quadríceps dele também curva, né? E de frente, você vê que ele abre as pernas, vira os pés e mostra bastante os adutores. Então, esse ponto o Rafa está desenvolvendo agora para poder abrir mais as pernas, para não ficar um buraco. Tanto que ele, se você pegar ele posando antes, ele posava com a perna mais fechada ainda. Então já melhorou um pouco, ele sabe que precisa melhorar, mas não só o adutor. Você pode olhar que ele precisa também de mais quadríceps, precisa mais de vasto lateral, para poder ficar no outro nível que a categoria exige. Porque eu lembro dele no Mr. Olímpia, se você olhasse o Labrada, quando ele estava posando do lado do Labrada, o Labrada ganhou dele no volume. Foi no volume. Então você fala assim, caramba, o físico do Rafa é mais bonito do que o Labrada? Porra. A maioria vai dizer que sim. A maioria não, né? Só um cego vai dizer que Só um cego vai dizer que não. Mas por que o Labrada ganhou dele? Por causa do volume. Só por causa do volume. Então, o Rafa tem que buscar mais volume. É óbvio que ele vai buscar esse volume e não vai perder linha, porque ele é um atleta muito regrado, não vai deixar estragar o físico. E assim vai. O Akin, infelizmente, era um men's monster. Ele apostou na definição nesse campeonato, vocês perceberam? Ele está mais definido nesse campeonato do que ele estava no Olímpia. Ele veio muito definido. Mas só que quando tem pose dele, que eu acho que ele era o pior de todos. A expansão de dorsal de frente, não, pelo amor de Deus. Próxima pose? Nessa pose, cara, eu acho que ele é o mais desalinhado. Parece que quando ele posa para sair o dorsal dele, que sai, né? Ele coloca a mão bastante para cima, né? Você vê que ela está ali, ó, uma mão até um pouquinho para cima do umbigo. Só que aí, cara, cadê o ombro dele? E o peito corta pela metade. Primeiro, segundo e terceiro, quarto colocado nessa pose, professor? Primeiro nessa pose aí, que está mais preenchido, é o Rafa. O Rafa é o que está mais alinhado, proporcional na pose, é o Rafa. Segundo? O segundo, para mim, nessa pose, é que o problema é do conjunto, tá? O Emir não é o segundo na minha pose. O segundo, para mim, é o Horst. O terceiro, o Akin, e o último, o Emir. Porque quando você olha para a perna dele, cadê? Para mim, primeiro Rafa, segundo Horst, terceiro Akin e, por último, o Emir. O Emir de frente... Com essa pose que ele faz de lado, deixando abertos os adutores, afina demais a perna dele. Afina demais. Ele não é complicado você pontuar um open sem perna. Ele não tem perna. E aí fica parecendo que ele não tem perna. Então, para mim, é Rafa, Horst, Akin e Emir nessa pose. E você, Oitinho? Cara, por incrível que pareça, para mim ainda é Rafa, Emir, Horst e o Akin. E por que o Emir? Porque o Emir, ele falta a perna, mas não falta tanta perna quanto falta dorsal para o Horst e para o Akin. O Akin, esse que você falou de posar com a mão mais alta, ele é estratégico. Para ele ficar mais largo. Senão, e se ele posar mais baixo, cria um vazio tão grande. Eu já vi ele fazer isso. É estratégico. Cria um vazio tão grande entre os braços e o dorsal que ele evidencia mais ainda que ele não tem dorsal. Então, ele ergue justamente para fechar. O Horst, eu vejo ainda a falta dele nesse dorsal de precisa frente. melhorar o dorsal, sem dúvida. Entendeu? Aí eu acho que essa falha ali no dorsal é o que acaba tirando. Então eu vejo que o Emir falta perna, mas não falta tanta perna quanto falta dorsal no Akin e no Horst. Ramondino no guest pose. As declarações do Sebum sobre Rafael Brandão e Marcelo Horst.